PGBL, VGBL, isso é uma sopa de letrinhas, que aliás, sopa de letrinhas entrega a minha idade, né? Não sei se é do seu tempo ou não, mas no meu tempo tinha uma sopa que você comia letrinhas. Lembrei agora. Bom, PGBL e VGBL, que não é uma sopa de letrinhas, são produtos de aposentadoria complementar. Na prática, eles deveriam estar na sua carteira, porque todos nós iremos envelhecer um dia, né? Não necessariamente os dois, né? Que você vai entender que dependendo da característica tem que ter um ou outro, ou às vezes até os dois, mas enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o ponto é, previdência privada, previdência complementar deveria estar na sua formação de carteira, porque iremos nos aposentar. O teto do INSS não é o suficiente, é um pouco disso que a gente vai tratar justamente na aula de agora. Bom, começamos com a ideia de previdência privada. Que ideia de previdência privada? Você é um investidor jovem hoje, anda de patinete, anda pela Faria Lima, mas um dia você e nós ficaremos com menos cabelo, mais velhinhos, mais gordinhos, sei lá, eu não sei, mas o fato é que nós iremos um dia nos aposentar, tudo bem? E hoje, o que acontece é que, se você contribuir o tempo que precisa para a Previdência Oficial, que é o INSS, contribuir com o teto de contribuição desse INSS, você vai se aposentar mais ou menos com uns R$ 8.100, tá? Não se apegue a isso, se é um pouquinho mais, um pouquinho menos, não interessa se alterou ou não, porque não é esse o ponto aqui, tá? Mas esse é o teto, ok? E vamos supor que aqui, um dia antes da sua aposentadoria, você ganhava, por exemplo, sei lá, R$ 20.000. O que é o problema? O problema é o seguinte, você vai abrir mão dessa renda no período ativo e vai passar a ser aposentado pelo INSS com 800. Então falta uma complementação. Falta aí, até chegar aqui, R$ 12.000, mais ou menos. É justamente isso aí que entra a previdência privada, previdência complementar, que vai complementar o INSS. Seja por o INSS ter esse teto, ou seja por você eventualmente achar que o INSS, quando você ficar mais velhinho, vai ter quebrado, não vai mais existir, seja lá como for. Beleza, então quero complementar a minha previdência, quero complementar a minha aposentadoria. Legal, Lucas, como que eu faço isso? Bom, tem produtos destinados especificamente para isso, com vantagens tributárias, com questões específicas, como por exemplo, não ter come cotas, uma série de coisas bacanas da previdência privada, tá bom? Fala aí, tubarão, deixa eu invadir rapidinho a sua aula, porque eu tenho um recado bem importante. E eu, se fosse você, prestaria muita atenção. Olha só, no dia 9 de março, segunda-feira que vem, às 20 horas, aqui neste canal do YouTube, eu farei uma super live, onde eu irei entregar o caminho para você ser aprovado ou aprovada nas novas certificações da Anbima. No que eu tô chamando de missão Anbima. Você sabe, missão dada é missão cumprida. Então, posso te pedir para participar junto comigo dessa missão? 9 de março, 8 horas da noite. Vou dar o caminho. Clica aqui embaixo para você não perder de jeito nenhum. A nova aprovação das novas certificações estará nessa live e eu quero você comigo. Então, vamos lá. Como é que funciona a operacionalização disso? Beleza, Lucas, assisti sua aula. Tenho um dinheirinho aqui que eu quero começar a investir numa previdência. Como que eu faço? Lembrando que a gente está falando da previdência aberta, né? Porque eu estou falando de PGBL e VGBL, que é a nossa aula, então previdência aberta, tá? Previdência fechada é outra característica, tá? Então, o primeiro ponto, a porta de entrada é você escolher entre o PGBL e o VGBL, ok? Você pode hoje iniciar com o PGBL, depois fazer também o VGBL, pode fazer os dois ao mesmo tempo, pode fazer um só, você que sabe. Mas o PGBL ele é a porta de entrada. Você aporta seu dinheiro ali. Então o dinheirinho vem para cá pela porta de entrada de um PGBL ou VGBL. Esse é o produto de previdência. Perceba que o PGBL em si, o VGBL em si, ele não é um fundo. Como assim, Lucas? Ele é só um produto, uma porta de entrada. Por meio dessa porta de entrada, que você entrou, se constitui um fundo de investimento especialmente constituído. Especialmente constituído para quê? Para aportar e investir os recursos que entraram por meio desse produto de previdência. Esse fundo especialmente constituído é um fundo exclusivo
para esse VGBL, para esse PGBL, cada um tem o seu fundo especialmente constituído. Então, não é um fundo tradicional de investimento, é um fundo especialmente constituído para produtos de previdência. E aí, então, esse fundo especialmente constituído, que esse sim, vai lá no mercado comprar ativos que renderão e futuramente serão repassados de volta para o VGBL e PGBL e será repassada a renda para você. Tá bom? Esse é um detalhe importante, porque o VGBL e o PGBL, que são os produtos, são regulados pela SUSEP. E o fundo, como todo fundo de investimento, é regulado pela CVM. Um pouquinho de confusão aqui, tá? Mas o ponto é, PGBL e VGBL são os produtos, as portas de entrada, e aí lá dentro, eles criam um fundo, porque o PGBL e VGBL não sabem investir dinheiro. Então se cria um fundo especialmente constituído para investir o dinheiro que a galera colocou aqui dentro desses produtos, tá bom? Bom, Lucas, beleza, entendi. Mas como é que eu escolho o PGBL ou o VGBL? Aqui começa a nossa detalhe dessa aula. Bom, no modelo PGBL, ele tem um P, tá? Por que esse P eu sempre falo sobre isso, que é importante para sua prova você lembrar, né? Esse P aqui é de P de pode deduzir. Como assim, Lucas? Aí me ajuda, calma. Olha só o que acontece, tá? Para quem? Nós, pessoas físicas, nós temos duas opções de declarar nosso imposto de renda da pessoa física, tá? Todos nós temos que declarar. Pelo formulário, completo ou pelo formulário simplificado. Simplificado, uma mini aula para você aqui, tá? Simplificado. No formulário completo é mais completo. Então, no formulário completo, eu tenho que, de forma completa, dizer todas as minhas despesas que eu tive no ano. No simplificado é mais simplificado, já vou te explicar um pouco mais sobre isso. Dito que você tem essa opção, vamos supor aqui como é que funciona, ou melhor, vamos imaginar ou detalhar como é que funciona a declaração completa. Vamos supor, como o próprio nome diz, é mais completo. Você teve uma renda bruta de 100 mil reais no ano, ok? Então, o imposto de renda chega e fala assim, olha, para 100 mil reais a sua alíquota é de 27,5%, Lucas. Aí você fala, ah, governo, mas calma, isso tudo não é minha renda de verdade. Eu tive algumas despesas. Então o governo deixa você tirar algumas despesas para depois, só depois, chegar aí sim na sua base para o imposto de renda, para ver se é realmente 27,5%. Perceba, quando eu coloco algumas despesas aqui, eu estou reduzindo, deduzindo, diminuindo a minha base para pagar imposto. Pô, Lucas, demais. Vou colocar gasto com cerveja, vou colocar gasto com meu carro. Não. Você só pode tirar aqui nas despesas pelo formulário completo as despesas autorizadas pelo governo, que ele chama de despesas dedutíveis. Só algumas despesas o governo deixa você tirar. São todas. Então, despesas médicas, aqui não tem limite. Dependentes, cada dependente é R$ 2.250. Imagina que absurdo. Quanto custa um dependente? Você só pode deduzir R$ 2.250. Educação, R$ 3.500, se não me engano, o limite. Ou seja, você gasta muito com educação. Você pode, no máximo, abater R$ 3.500. De novo, tá? Não é bem esses valores, mas não importa, tá? Ou seja, tudo isso vai diminuindo do valor para você pagar menos imposto de renda. Entre essas deduções, ele permite que você deduza que você aplicou em PGBL, porque PGBL tem um P de pode deduzir. Então, o que eu aplico em PGBL gera despesa dedutível do imposto de renda. Então, eu acabo pagando menos imposto de renda, mas eu tenho que declarar pelo formulário completo, porque no completo que eu digo, né, vou discriminar as minhas despesas. Tá bom? Então, eu posso deduzir quanto? Até 12% da minha renda bruta no imposto de renda. Porém, esse PGBL, já que tem essa vantagem do diferimento fiscal, que chama aqui é postergação fiscal, lá no resgate eu vou resgatar o seu valor total. Você vai entender um pouco mais disso lá quando eu explico sobre a tributação do PGBL e VGBL. Tem uma aula só disso, tá? Mas aqui nesse momento perceba como tem uma vantagem. Até 12%, ou seja, nesse caso aqui, até 12 mil, eu poderia colocar num PGBL que geraria despesa dedutível para mim. Se eu quiser colocar mais de 12%, o restante, né, vamos supor que eu queira colocar 15 mil. Eu coloco 12 mil num PGBL,
e os outros 3 mil eu vou colocar no VGBL, né? Porque o máximo de despesa dedutível que eu tenho é 12%, tá? Pô, legal, entendi, Lucas. Mas também você pode declarar pelo modelo simplificado, onde é mais simples, onde você não tem despesas dedutíveis. Pega, imagina um cara que tem os mesmos 100 mil reais de renda bruta, mas não tem despesa com educação. Lembra que são só as autorizadas que eu posso deduzir. Não tem despesa com educação, não tem despesa médica, só tenho meu plano de saúde lá, sou novo, não gasto muito com médico, não tenho dependente, não tenho filhos. Ou seja, nenhuma das despesas dedutíveis, que são outras, tá, mas muito restritas, eu tenho. Não vou ter despesa nenhuma. O que o governo faz? Na simplificada é mais simples. Fala assim, ó, tira 20% de dedução. Caramba, 20%! 20 mil reais? Não, limitado a 16.754. Né? Depende se você fez 1 milhão de renda bruta, não é 200 mil, né? É limitada a 16.754. Para quem declara pelo modelo simplificado, né? Aí você vai colocar o seu dinheiro num VGBL. Porque aqui não tem as despesas dedutíveis, entendeu? Então se você declarou pelo simplificado, você não vai conseguir colocar uma aplicação em PGBL. Porque no simplificado você não coloca as suas despesas dedutíveis. Ele arbitra, ou ele coloca 20% de dedução, e ponto final. Então não tem despesas dedutíveis para lançar. Por que o PGBL faz sentido aqui? Porque você lança as suas despesas dedutíveis, entre elas PGBL. Se você colocou no PGBL, mas declarou pelo formulário simplificado, você jogou dinheiro fora, porque não é uma dedução. Né? Aqui não tem despesas dedutíveis, aqui tem 20%. Né? Limitado a 16.754. Tá bom? Então, isso é para quem tem menos despesas dedutíveis. Então aqui você vai ter um VGBL, que não há dedução, né, do imposto de renda, mas no resgate o imposto incide somente sobre a rentabilidade. De novo, na aula de tributação eu explico mais sobre isso. Então, PGBL pode deduzir, mas no final você paga imposto sobre o total, não só sobre a rentabilidade. VGBL, vixe, não pode, mas quando você resgata, você paga imposto de renda sobre o lucro, como é a maioria dos produtos de investimentos, né? Deixa eu pegar aqui e fazer um mini mapa mental para você, que é o seguinte, ó. PGBL e VGBL, ok? PGBL, P de pode deduzir. Deduzir quanto? Até 12% da minha renda bruta, ok? Então, P de pode. VGBL, vixe, não pode deduzir, ok? Aí, se o PGBL tem uma vantagem, ele tem uma desvantagem. No resgate, o IR, ele incide sobre o valor total, ok? Então, resgatei 100 mil. 40 mil a rentabilidade, 60 mil é o meu dinheiro, vai pagar sobre 100 mil. E o VGBL, o imposto de renda incide somente sobre os juros, né? Que é o mais comum dos produtos de investimentos, né? Você ter rentabilidade sobre quanto mais rico você ficou. Tá bom? Então, essa é a ideia básica aqui para você. Então, VGBL, V de vixe, não pode. PGBL, P de pode deduzir. Qual a desvantagem? Paga imposto de renda sobre o total, montante total, independente do que é lucro ou não. E o VGBL você paga somente sobre a rentabilidade, ok? Essa é a ideia básica desse mini mapa mental para você. Dito isso, a senhorinha aqui diz obrigado e até a próxima. Fala aí, tubarão, que demais que você chegou até aqui. Você sabe que a grande maioria das pessoas, não só em aulas, mas não chegam até o final. Elas param na metade, simplesmente assim. Pois bem, se você gostou, deixa o seu like aqui nesse vídeo. E também eu quero te dizer que essa aula aqui faz parte do meu curso completo para as novas certificações da Ambima, que estão todos esses cursos disponíveis lá no meu site, tá bom? Então, super beijo, clica aqui embaixo e vem comigo, porque no meu curso completo você tem acesso a todas as aulas, não só essa aqui. Valeu, tamo junto e até a próxima. Fui!